Continuando as análises, nós vamos para o grupo C agora. Grupo que tem um favorito dessa Copa Asiática, o Irã. O Irã que é um time que ficou conhecido nas últimas Copas do Mundo por ser bem defensivo, mas nos últimos tempos é um time que se destaca também por qualidades ofensivas. Se a gente pegar o 2023, o Irã foi muito bem, bastante jogos jogados, nenhuma derrota, muitos gols feitos e não muitos tomados. O elenco é sólido, metade do time atua no próprio país mesmo, que é uma das melhores ligas do continente, e outra metade atua na Europa, no geral em ligas médias do continente. A defesa tem nomes bacanas, né, mas nada muito chamativo, porém seus resultados em geral mostram serem eficazes. O meio é interessante, tem umas qualidades ofensivas, como o campeão holandês Jahanbakhsh e o Saman Ghoddos, que tem tido uma temporada mais interessante lá na Inglaterra comparada às suas anteriores. No ataque temos os dois craques do time, o artilheiro Taremi e o Sardar Azmoun, que vão ser as principais referências para gols do time. O Irã é favorito desse grupo, né? E para mim o terceiro favorito para ganhar a Copa em geral. Eu tenho extrema confiança de que eles chegarão pelo menos até as quartas de final. O segundo favorito desse grupo, para mim, são os Emirados Árabes Unidos, que desde que foram assumidos pelo Paulo Bento é um time que chama a minha atenção. O Emirados do Paulo Bento estreou com uma goleada chamativa com a Costa Rica e terminou 2023 com uma sequência de vitórias, mais modestas, mas vitórias ainda assim. O time todo atua na Liga Emiradense, que é uma das melhores do continente, apesar de estar longe de ser a melhor. O elenco para o torneio é jovem, poucos nomes acima dos 25 anos, a defesa tem sofrido poucos gols sob o comando de Paulo Bento. O meio eu achei notável, porque tem bastante opções de volantes, algo que eu não vejo tanto em outros times. E o ataque tem conseguido produzir, não sofre com uma falta de gols. E apesar da importância de seu artilheiro Ali Mabikuchi, os Emirados me parecem menos dependentes dele do que antes. É sem dúvidas o favorito para passar em segundo no grupo, mas não vejo eles passando, sei lá, das quartas de final. Indo para os outros dois do grupo, nós vamos falar de seleções que não representam países soberanos, a primeira sendo a Palestina, que nunca pôde se consolidar como um país independente e soberano com as disputas étnicas e territoriais com Israel e as ambições expansionistas dos israelenses, e a tomada da faixa de Gaza pelo Hamas em 2007 só deixou mais dura a formação de um Estado palestino coeso. De qualquer maneira, eles têm uma seleção baseada lá na Cisjordânia, que apesar de tudo jogou as duas últimas Copas da Ásia. Não é uma seleção muito competitiva, dificilmente conseguindo resultados muito grandiosos, e não viria com muita atenção para o torneio se não fosse a situação atual em Gaza. Eu acho difícil conseguirem fazer grande coisa pela fraqueza do time, mas pode tentar passar como uma das melhores terceiras colocadas. Os jogadores atuam em grande parte na Liga Palestina da Cisjordânia e outros jogadores atuam em ligas melhores ao redor do mundo, com muitos deles vindo da diáspora palestina. A defesa não é nada demais, mas conseguiu não sofrer tantos gols assim. O meio também não é chamativo, mas no ataque se encontra sua maior referência de destaque, o Odaida Baghi, que vai ser referência técnica para essa Palestina que faz muito poucos gols. O último do grupo é Hong Kong, que para quem não sabe tem seleção sim, mesmo sendo parte da China atual, a autonomia dessa cidade e a história separada da China moderna pela colonização britânica permitiram que Hong Kong tivesse uma federação de futebol distinta do resto chinês. Eu vejo como azarão do grupo, pode ameaçar a Palestina, mas é o mais fraco do grupo. Os resultados recentes dão a entender isso, desculpa, mas para perder para Butão tu tem que ser ruim mesmo. Quase todo o time atua na liga de Hong Kong, que não é tão fraca assim. Ela tem o Kitche, que vem jogar as últimas Champions e vai bem às vezes, mas não é grande coisa. Eles não têm uma defesa muito boa e o ataque também não. Eu não vejo fazendo muita coisa no torneio. Indo para as previsões, eu acho que os Emirados e o Irã estreiam bem. Na segunda rodada, os Emirados vencem a Palestina e o Irã amassa Hong Kong. E por fim, o Irã na última rodada vence os Emirados e a Palestina pega uma vitória contra Hong Kong. Indo para o grupo D, a gente tem o favoritaço para essa Copa Asiática, o Japão, que vem com sua melhor geração da história. Os caras vêm numa fase absurda, eles venceram todos os seus jogos desde junho e fazendo um número absurdo de gols. Eles golearam o Peru, a Alemanha, Canadá, meteram 5 na Síria e só sofreram 8 gols em 12 jogos. É engraçado, depois da Copa do Mundo, a grande questão que via que o Japão tinha que resolver era a sua dificuldade em fazer os gols. Acertar também a posição de centroavante, que não sei se está acertadinho ainda, mas parece que resolveu os problemas dos gols, né? É um elenco forte e muito competitivo. A defesa tem o bom Ko Itakura e também o Tomiyasu. O meio tem o Wataru Endo e o Morita, mas não vai ter o Kamada, que não tem sido tão usado pela Lazio essa temporada, mas é um jogador de qualidade ainda. Mas eu acho que não vai fazer uma falta grande para esse torneio. E daí, indo para as partes mais ofensivas, vemos
que os pontas são a maior qualidade para o Japão. São várias opções de boa qualidade, o Minamino, o Hitsudoan, Junya Ito, Takefusa Kubo e o Mitoma, que está lesionado, mas foi convocado mesmo assim. Eu acho que parece que eles esperam que ele esteja disponível, sei lá, para o mata-mata dessa Copa. Os centroavantes ainda acho meio incertos. O Ueda tem sido bem usado nessa posição recentemente, mas ele não tem feito uma temporada muito boa com o Feyenoord por enquanto. Porém, pela seleção ele tem funcionado bem, e isso que deve importar no final. O Japão é realmente o favoritaço e vai ser difícil pará-lo do torneio. Quem vai poder tentar oferecer o maior desafio aos japoneses nesse grupo é o Iraque. Esse é um time que mostrou ser bem interessante ao longo de 2023 e ao longo do ano eu fui me achando bem interessante seu elenco. A Liga Iraquiana me chamou a atenção por estar no que me parece um momento de ascensão, com os seus clubes agradando em competições internacionais, mostrando ser uma liga fraca. Apesar disso, a maior parte do time joga fora do Iraque, alguns em ligas melhores da Ásia, mas vários também na Europa, em ligas médias e menores de lá, com a maior parte desses jogadores sendo filhos de imigrantes iraquianos. A defesa tem nomes interessantes, atuando num nível decente e realmente o time não sofre tantos gols. Do meio pra frente temos algumas das melhores opções, mas também as maiores dúvidas. Eu acho que falta opções para volante e eu não tenho tanta confiança nos centroavantes. O time tem pecado em finalização bastante. Mas o time tem boas opções de ponto, como o Danilo Assaed, que esteve na artilharia do último campeonato norueguês. Então, o Iraque é favorito para passar desse grupo e quem sabe ir mais longe também. O outro do grupo é o Vietnã, equipe que não é tão interessante. Eles não vêm conseguindo resultados muito bons, é um time fraco, o elenco todo atua na Liga Vietnamita que manda lá times para Champions às vezes, mas só isso e mais nada. São treinados por um técnico até interessante, o Philippe Troussier, que treinou o Japão na Copa de 2002, mas isso não tem resultado em grandes placares ou coisa do tipo. Com o time fazendo poucos gols, mas fora uma goleada para a Coreia, não sofre tantos assim. É um time jovem, então vamos ver o que consegue fazer no grupo, né? Por fim temos a Indonésia, outro time jovem. Eu acho que eles têm até um elenco melhor que o Vietnã, com alguns jogadores atuando em ligas decentes da Europa, mas no geral me parece mais um time pro futuro, porque pro presente não tem rolado muita coisa. Apesar de alguns jogadores atuando fora, a maior parte do time joga na liga do país, que é fraca. Para a defesa, o time tem sofrido bastante gols recentemente, mas pelo menos tem conseguido achar a rede com uma certa frequência. Eu vejo eles como a azarona do grupo, mas podem brigar pelo terceiro lugar com o Vietnã. Indo para as previsões, eu acho que o Japão goleia o Vietnã na estreia e o Iraque vence de boa a Indonésia. Na segunda rodada, eu acho que o Japão vence do Iraque e o Vietnã consegue superar a Indonésia. E na última rodada, o Japão goleia a Indonésia e o Iraque vence o Vietnã. Bem, pessoal, obrigado por mais um vídeo. Deem like e tudo. Logo sai o vídeo dos últimos dois grupos, grupo E e F. E depois disso a gente vai para o mata-mata.